Boa tarde, meus queridos. Mais uma vez, nós estudamos aí no primeiro vídeo Ciências Naturais e agora nós vamos estudar um pouquinho de Ciências Humanas, ok? Nós vamos estudar Filosofia. Para que eu preciso estudar Filosofia? A filosofia nos ajuda, nos auxilia no pensamento, tá? E a gente está estudando, além do pensamento, nós estamos estudando sobre dialogar. Então, nós vamos dialogar e pensar através da filosofia, tá? Então, é muito importante. Ela nos ajuda a conversar sobre o assunto, pensar sobre aquele assunto, ter a nossa própria opinião sobre um assunto. Nós vamos partir para o capítulo 2, tá? Nós já acabamos o capítulo 1, vamos partir para o capítulo 2, na unidade 2, e vamos conversar um pouquinho sobre a página 296 até a página 300, tá? E que assuntos serão esses? Dialogar e escutar em situações que não são legais no diálogo. Existe isso, tia? Situações que não são legais no diálogo? Existe sim, tá? Então, olha só, eu quero te convidar a abrir o seu livro na página 296, né? Que é a introdução do nosso capítulo e olhar essa imagem aqui, ó. O que você está observando nessa imagem? Preste atenção nessas expressões, se elas estão iguais. Olha só. Se você acha que esses rostinhos, eles estão tendo o mesmo pensamento, as mesmas expressões, se é surpresa, se é susto, se é alegria, ou se tá tudo igual, se tem alguém zangado, você acha que há uma diferença ou não, tia? Tá tudo igual? O que você acha? Então, pensa aí um pouquinho sobre essa imagem. O que ela tem a ver com um bom ou mau diálogo? É isso que nós vamos conversar um pouquinho, ok? Então, vamos lá. O que você acha que significa a palavra escutatória? Você já ouviu alguém falar sobre isso? Escutatória? Eu também não ouço muito essa palavra por aí não, escutatória não. Mas o que ela quer dizer? Escutatória tem a ver com escutar. E aí está uma coisa que as pessoas têm feito pouco. Cada um quer falar alguma coisa, mas ninguém quer escutar. Dá para ter um diálogo assim? Só de um falando? Lembra que quando a gente disse que um só falando é um monólogo? Pois é, para ter o diálogo, os dois precisam falar e os dois precisam escutar. Às vezes, você está conversando com alguém e aí você quer contar alguma coisa, mas o seu amigo te interrompe e começa a falar e nem espera você terminar de falar aquilo que você gostaria. E você estava ansioso para contar para ele uma novidade, mas ele não te deu essa oportunidade. Pois é, a escutatória está em falta por aí. Por que será? Qual é o problema em ouvir até o fim uma história de quem a gente gosta? E aí, você sabia que tem até gente contratando outras pessoas só para escutar o que tem a dizer? São os psicólogos. Já que ninguém escuta, né? Então vamos contratar alguém que possa nos escutar. Então, esses são bons escutatórios. Escutar é tão importante quanto falar, gente. Desculpa. Às vezes, até mais. Um bom ouvido vale muito mais do que 1000 palavras. Escutar é um presente que damos a quem quer falar. Isso mesmo. Dialogar e escutar tem tudo a ver. Você já pensou nisso? Então, lá na página 299, você vai fazer uma atividade assim, ó. Você vai conversar com alguém da sua família, vai chamar o papai ou a mamãe ou vocês três. E aí você escolher um assunto que vocês, que agrade a todos três. E aí cada um vai dar a sua opinião. Não se esqueça, você tem que falar, eles vão ouvir, mas quando chegar a vez deles falarem, você tem que ouvir também. E depois você vai fazer aqui, ó, um desenho, tá? Que desenho é esse? Você vai desenhar, sobre essa roda aí de conversa que você teve, tá? Para que
ele fique bonito, é importante que todos, né, dialoguem e pratiquem a escutatória, que todos falem um pouquinho, que escutem sobre esse assunto. Se o assunto é falar sobre diversão, cada um vai falar aquilo que acha mais divertido e aí você vai ilustrar a sua conversa aqui nesse espaço, desenhando aí, né, o que vocês conversaram, tá bom? Aí eu tenho umas perguntas para você sobre conversa vem, conversa vai. Para dialogar com alguém é importante olhar para essa pessoa, olhar nos olhos. Por quê? Pode ser considerado um diálogo quando alguém manda e os outros obedecem? É possível existir diálogo se alguém acha que o outro não vai ajudá-lo a resolver problema algum? Diálogos ajudam a resolver problemas? Por quê? E como, né? Vamos pensar sobre isso, tá? Então, com base nessas perguntas aí que a tia fez, né? Que a gente conversou, no Mão na Massa você vai criar aí uma história em quadrinhos. Nessa história em quadrinhos, você vai elaborar lá no seu caderninho, tá? Lembra como é que é? Se você quiser e tiver a oportunidade de imprimir, tá? Uma página de história em quadrinhos na internet, fica legal porque aí você pode escrever e depois colar no seu caderno. Se você não tiver, aí você mesmo vai ter que fazer o quadradinho, o balãozinho, só pegar o modelo e escrever, tá? E aí você vai escrever uma história em quadrinhos sobre a importância do diálogo. Pode ser, o personagem pode ser você mesmo, tá? Conversando com um amiguinho, ou conversando, né? Imaginando uma sua conversa com algum super-herói que você gosta, algum personagem de desenho, tá? O importante é que você coloque um diálogo nessa sua história, tá bom? Um pergunta, o outro responde, ou dá uma opinião, e o outro depois dá a sua. Essa é a atividade que você vai fazer, tá? E lá embaixo, pra gente encerrar, situações que não são legais em um diálogo. Então, você vai pensar em situações que não são legais, né, de acontecer o diálogo. Eu acho a primeira coisa é a briga, né? A gente não pode brigar, a gente precisa respeitar a opinião do outro. Se o outro tem uma opinião, você não é obrigado a aceitar a opinião do outro, nem o outro é obrigado a aceitar a sua opinião, porque nós somos livres, ok? Então, que situações que fazem com que o diálogo deixe de ser um diálogo, tá? Então, você vai pensar sobre isso e na próxima aula a gente conversa mais um pouquinho sobre isso, ok? Então, essa foi a nossa aula de filosofia, como eu disse, bem curtinha. E o objetivo é a gente pensar, tudo bem? Um beijo no seu coração e até a próxima.